Olá a todos, feliz 2024 e sejam bem-vindos ao primeiro No Princípio Era a Bola deste ano. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, comigo estão os reis magos descomplicadores da bola, Tomás da Cunha e Rui Malheiro. Olá Tomás, olá Rui e bom ano para vocês. Rui também, feliz 2024 para todos. Bom ano, feliz 2024 para todos. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. E começamos o ano a analisar a última semana, ainda de 2023, que nos trouxe o regresso da Primeira Liga, depois da paragem natalícia, com Futebol Clube do Porto, Benfica, Braga e Sporting a passarem o desafio pós-Natal com maior ou menor dificuldade. Respeitando a cronologia, insto-vos, e insto-nos neste caso, a começar pelo Benfica Famalicão. 3-0 para o Benfica, números gordos, mas num jogo só resolvido nos últimos minutos do jogo. Mais uma vez com João Neves e Trubin em destaque. Tomás, começo hoje por ti. O final do ano parece ter trazido alguma estabilidade ao Benfica, mas também houve bastante Famalicão na luz. Sim, não foi um jogo assim tão diferente daquele que tivemos para a Taça de Portugal, na forma como aconteceu, com o Famalicão a querer dividir o jogo e a querer também ameaçar o Benfica, particularmente pelo lado esquerdo, com a Francisco Moura novamente a ter algum protagonismo em termos de chegadas ofensivas para depois tirar cruzamentos. Ainda assim, o melhor período do Famalicão foi no arranque da segunda parte, encostou o Benfica às cordas, teve várias oportunidades. Só na reta final, numa fase em que já tinha partido um pouco o jogo, é que acabou por cair um resultado mais pesado a favor do Benfica, e aí Rafa teve o contexto adequado para poder brilhar depois de um jogo muito pouco conseguido. Tinha feito a assistência para o primeiro golo, é verdade, mas tirando isso, não houve grande inspiração em Rafa. Quanto ao Benfica, não tanto por este jogo, mas pelos últimos 3-4 jogos, as últimas 2 semanas, vimos Roger Schmidt encontrar um ponto de equilíbrio e alguma estabilidade no 11 titular. Por exemplo, Morato, nesta altura, já não é apenas um lateral baixo, é um lateral que consegue também chegar à frente. E só por fazer o movimento, muitas vezes acaba por oferecer possibilidades ao extremo. Neste caso, Tiago Oveia, que deixou bons apontamentos, mas por vezes também revelou alguma ansiedade, alguma vontade de mostrar serviço, que levou a perdas de bola desnecessárias, por forçar muito o 1 contra 1. Artur Cabral tentou, e isto já demonstra alguma diferença para o que víamos nos primeiros meses da temporada. É um jogador que está mais solto, está mais confiante para se dar à equipa e acabou por desbloquear o marcador. E terá agora mais oportunidades com a lesão de Sim, com a lesão de Tengsted, e fala-se também da saída de Musa. Vamos lá ver o que é que isso pode dar em termos de mercado para o Benfica. O Famalicão estava mais uma vez a fazer um jogo equilibrado, com o Zaidu Youssouf a assumir o protagonismo na distribuição, mas a revelar um vício que tem sido notório ao longo da temporada, que é de procurar um jogo muito direto, por vezes em excesso. Há opções mais curtas, mas Zaidu Youssouf funciona quase como um quarterback à procura da variação de flanco ou à procura de Yonder Cádiz, que é um avançado de facto muito batalhador, muito combativo, mas que obriga, entre aspas, a equipa do Famalicão a jogar desta forma. E viu-se que este plantel pode jogar de forma diferente na segunda parte. Um futebol mais ligado, com mais gente por dentro. Zaidu Youssouf é um médio que, a nível do passe, e voltou a demonstrar isso mesmo na luz, dá muitas soluções, não apenas no passe longo. Por isso, se for bem utilizado, é um jogador não só para brilhar no Famalicão, como tem brilhado, mas também, e já se falou disso muitas vezes, capaz de dar o salto para outro patamar. Aquela ponta final demonstrou mais uma vez alguns problemas defensivos do Benfica. João Neves foi o protagonista da primeira parte, nos duelos, tremendo novamente, mas também me parece que com a estabilização coletiva do Benfica tem vindo a ganhar mais risco no passe por vezes. Embora no lance que dá o primeiro golo, o grande mérito está na forma como sai 1 contra 1. Não é propriamente o passe, que é um bom passe, mas a forma como tira o adversário da jogada e ganha espaço é que acaba por fazer realmente a diferença. Tomás Araújo é um jogador que entrou bem nesta defesa, não dá problemas ao Benfica nesse sentido. Portanto, com Trubin a dar pontos, com um ataque um bocadinho mais estável, com as exibições que o João Neves tem feito, acaba por ser um Benfica de facto não ao nível da época passada, mas uma equipa que já acredita em si, que já tem um rumo definido, e penso que isto era o que Schmidt procurava nesta fase da temporada.
Rui, queres, já percebi que Claro que sim. corroboras com o Tomás. Corroborar com o Tomás, deixar uma nota que foi curiosa no final do jogo e fiquei surpreendido pela negativa, e até um treinador que eu aprecio, que é o João Pedro Sousa, quando falaram sobre o Gustavo Sá, ele destacou no Gustavo Sá a capacidade que ele tem para conquistar segundas bolas. Eu creio que esse não é a mais-valia. Isso também Gustavo explica Sá. o tal modelo de que falávamos, com um jogo mais direto e à procura das segundas bolas. Um jogador bem mais completo e é certo que isso. Que o Gustavo Sá ataca muitas segundas bolas que vêm do Cádiz, mas aquilo que o Tomás disse é exatamente o retrato fiel da equipa do Famalicão. O Famalicão tem capacidade e mostrou na segunda parte para ter um jogo muito mais elaborado, um jogo muito mais associativo, que permite na mesma servir quer os alas e o corredor esquerdo da equipa do Famalicão foi mais uma vez muito forte, Francisco Moura a entrar muito bem, o Chiquinho é certo que não é o Puma Rodrigues, não é um jogador tão vertical se quisermos, é um jogador que busca muito um contra um, muito o zigue-zague e por vezes perde-se um bocadinho nesse tipo de situação, mas é uma equipa que é capaz de chegar com muito mais associação e muito mais qualidade à zona de finalização. E deixo também um reparo, e creio que o Tomás concordará comigo, um momento que acaba por ser chave para o Benfica avolumar o resultado é o Famalicão ter mudado a estrutura do 4-3-3 para o 4-2-3-1 para o 4-4-2, quase um 4-2-4 em momento defensivo, porque isso abriu completamente o espaço para o Benfica atacar em campo aberto, e o Benfica atacando em campo aberto é uma equipa tremendamente contundente. Em relação àquilo que o Tomás disse, sublinhar também a entrada do Tiago Gouveia para o corredor esquerdo, concordo inteiramente com a análise que o Tomás faz do Tiago Gouveia. O Tiago Gouveia numa fase inicial do jogo foi muito importante porque permitiu ao Benfica finalmente atacar pelos três corredores, e esse aspecto criou as melhores jogadas importante. Inicialmente. Exatamente, o Benfica, ao contrário do que tinha vindo a acontecer em toda a temporada, foi uma equipa que foi mais perigosa a atacar pelo corredor esquerdo na fase inicial do jogo. É certo que o Tiago tem alguma ansiedade, quer mostrar muito serviço e por vezes dá um drible a mais, em vez de procurar o passe de ruptura, procura mais uma finta, e eu creio que esse aspecto ele terá que melhorar, mas mostrou, e tal como aqui tínhamos dito, quer eu, quer o Tomás, não fazia sentido que Tiago Gouveia, no último jogo do ano, tenha feito a sua estreia na Liga Portugal. É absolutamente inacreditável, até face ao rendimento que o jogador tinha das outras competições. E pelas características únicas, é que não há igual no plantel. O mais parecido pode ser David Neres, mas é um jogador que já está perfeitamente cómodo a jogar por dentro, e Tiago Gouveia dá este lado de extremo mais puro ao Benfica. Completamente, e o Benfica não tem esse extremo puro, tal como tu dizias, e muito bem. E com isso, o Morato, tal como dizias, mesmo que não seja com bola, em movimentações sem bola, cria desequilíbrios, e isso é importante, porque arrasta adversários. E depois foi um Benfica que, do meu ponto de vista, voltou a sentir um desconforto que já é tradicional nesta equipa, ou seja, na segunda parte, quando devia congelar o jogo com bola, não o conseguiu fazer. Porquê? Porque é uma equipa que continua viciada a jogar em espaços abertos. É assim que se sente mais confortável, é assim que é capaz de desequilibrar mais vezes o adversário. Agora, isto é mais uma vez um aviso que é importante para a equipa do Benfica, até porque em termos de campeonato há jogos difíceis, há um jogo muito importante para a Taça de Portugal diante do Sporting de Braga, que já é daqui a uma semana e um dia, e é importante para o Benfica em alguns momentos, sobretudo quando está em vantagem, conseguir ter bola, conseguir adormecer o jogo com bola. Do ponto de vista individual, sublinhar Trubin absolutamente espetacular, 2 situações de 1 contra 1, ele consegue resolver as duas. O lance que ele não conseguiu resolver acabou por ser o poste a negar o golo do empate ao Zaidu. E já agora João uma nota Neves, também para o Luís Júnior. Foi ali um sem duelo dúvida particular entre guarda-redes, como já tinha sido na Taça também. Como tinha sido na Taça de Portugal, exatamente, mas voltou a ser um bocado o filme do jogo, porque o Luís Júnior, sobretudo naquele lance em que o Benfica consegue sair mais uma vez em campo aberto e tem a hipótese de fazer o 2-0 na altura em que o Famalicão estava a apertar mais, é uma jogada iniciada no Tomás Araújo, a capacidade que ele tem de meter o passe vertical nas costas do Topic, encontrando o João Mário, que depois ligou com o Rafa com o Guedes com o Musa, muito bem a trabalhar de costas, a oferecer, aliás, agora enganei-me, estava a fazer o retrato do gol do Benfica. Neste caso não foi assim, foi a tentativa de chegar à zona de finalização de forma mais rápida, com a ligação do Rafa com o Arthur Cabral e o Luís Júnior a ter a tal intervenção absolutamente determinante. Mas creio que, e volto a frisar isto, o João Neves voltou a ter um jogo muito importante, tal como o Tomás disse, imperial nos duelos, mas com alguns erros na primeira fase de construção. Devido ao tal risco superior.
Exatamente. É um jogador que está mais envolvido nesse sentido e depois, claro, também está mais exposto ao erro. E pela própria forma como a equipa do Famalicão não teve medo de pressionar, mais, do meu ponto de vista, mais belicosa na segunda parte do que na primeira, mas a conseguir forçar o erro do Benfica na saída. Agora, nós já tínhamos falado aqui desse aspecto, e é um aspecto que é uma característica clara do João Neves, que é a capacidade que ele tem de condução, a capacidade que tem para lançar na profundidade, que muitas vezes tinha-se ficado enjaulada pelo facto de estar a jogar mais recuada, e que neste jogo diante do Famalicão conseguiu mostrar e acabou por ser determinante também para ser uma das figuras do encontro, ainda que do meu ponto de vista a maior figura do encontro tenha inequivocamente Rafa, um golo, 2 assistências, está nos principais lances de perigo da equipa do Benfica. E sobre o João Neves, é curioso que Schmidt, e isto demonstra grande parte das dúvidas que o técnico do Benfica teve, João Neves chegou a ser descaído para um corredor, a jogar como lateral ala. Certíssimo. E muitas vezes quando jogava no meio campo era aliado da construção pelo próprio treinador, e isso é Certíssimo. Também uma mudança dos últimos encontros. Há mais alternância no meio campo do Benfica, com Coxo, claro, a assumir o passe, mas já com um certo suporte de João Neves, que ganha outro protagonismo nesse sentido, e isto não aconteceu nos primeiros meses da temporada. É verdade, e o João Neves é este jogador que estás a referir, ou seja, é um jogador que se tornou cada vez mais imperial nos duelos, é um jogador que com a sua evolução transformou-se em algo que ele não era enquanto juvenil e júnior. Eu acompanho a carreira dele desde os 15 a 16 anos, que é um especialista em trabalho defensivo. Ele não era este especialista em trabalho defensivo. Sim, era mais um Tiago Dantas, se quisermos, do que este jogador que estamos a ver agora. Exatamente, mas ele não perdeu essa capacidade que ele tem, capacidade de construção, capacidade até de criação e de condução. Esporadicamente tem mostrado, mas ele tem capacidade para ser este jogador mais vezes, esse jogador que estás a dizer, e um jogador completamente complementar com o Coxo, e creio que é, sem dúvida, e nós aqui já referimos isso para em setembro ou até em agosto, que João Neves e Coxo acaba por ser a dupla de médio-centro mais consistente para o Benfica e que pode fazer o jogo do Benfica crescer, ou seja, nos momentos mais apertados para a equipa do Benfica, o Benfica ter capacidade para guardar mais vezes a bola. Deixar também uma nota, que creio que também de certeza absoluta que reparaste, Tomás, que foi o Benfica ter começado com uma linha de 4 e ter acabado com uma linha de 4 completamente diferente. Ou seja, podia ter criado aqui uma instabilidade. Exatamente. Podia ter criado aqui uma situação de instabilidade muito grande, porque todos os jogadores alteraram posições, mas a verdade é que é nesse momento de maior instabilidade da última linha do Benfica que o Famalicão muda para o 4-2-4, e o Benfica sentiu-se confortável a defender e depois a sair para o ataque, e cá está, agora sim, fazer o destaque justo ao Tiago Araújo na tal saída para o ataque que acaba por determinar o 2-0. Tomás Araújo. São muitos Tomases. Vamos passar agora para... E Tiagos, muitos Tomases e muitos Tiagos. Vamos agora passar para outro jogo de sexta-feira. O Futebol Clube do Porto jogou em casa com o Chaves e, tal como frente a outros aflitos, também no Dragão, lembro-me de Gil Vicente, Aroca, Estoril, nem sempre conseguiu simplificar o jogo. A vitória foi magra, 1-0, depois de ter alguns sustos no final do jogo. Rui, vimos um Futebol Clube do Porto com algumas mudanças no 11 e mais uma vez com alguns problemas em criar perigo, em definir, frente a uma equipa que também teve muita gente a defender. Deixa-me dizer que foi um dos piores jogos que eu assisti esta temporada. Foi um jogo absolutamente soporífero. Sim, a primeira parte com principalmente. Muito de mérito do Futebol Clube do Porto, tal como tu dizias. O Futebol Clube do Porto tem uma primeira parte absolutamente medíocre. O primeiro remate enquadrado, eu até tenho anotado, eu creio que foi já perto dos 40 minutos, foi aos 36 minutos, e a segunda grande oportunidade acontece já em cima do intervalo, depois do Chaves ter conseguido pela primeira vez chegar à zona de finalização, e o Héctor podia ter aberto o marcador, que foi o lance em que o PP consegue rematar e o João Correia cortar sobre a linha de golo. Isto é muito curto, e isto mostra duas coisas. Mostra que a equipa do Futebol Clube do Porto tentou, diante do Desportivo de Chaves, criar aqui novos dinamismos em termos do ponto de vista ofensivo, mas deixa-me sublinhar, e tenho que o fazer, uma dupla de centrais formada por Fábio Cardoso e José Pedro não faz sentido para um candidato ao título, ou seja, é demasiado curta para um candidato ao título, e até uma equipa como o Desportivo de Chaves, que joga muito pouco, mas quando decidiu jogar mostrou que pode jogar mais do que aquilo que apresenta, criaram dificuldades na última linha do Futebol Clube do Porto. Mas sobretudo destacar-te isto, o Sérgio Conceição na abordagem inicial ao jogo
colocou o Alan Varela e o Stefano Eustáquio na zona central do terreno e fez muitas vezes quase um 4-2-2, ou seja, o André Franco e o PP surgiam como médios ofensivos pelo corredor central, mas que depois davam o salto e acabavam por prender, se quiseres, os defesas centrais adversários. O Taremi abria muito sobre o corredor esquerdo e o Tony Martínez saía muitas vezes o papel de referência ofensiva e abria sobre o corredor direito. Isto porquê? Porque o Futebol Clube do Porto encontrou uma equipa que partia de uma organização em 4-5-1, mas que se defendia praticamente em 6-3-1. E um 6-3-1 que para mim é inexplicável, porque tu não podes colocar um jogador da qualidade do Ruben Ribeiro a fazer de segundo lateral esquerdo. É um absoluto contrassenso. E repara que o Desportivo de Chaves, quando se solta no jogo, é quando o Ruben Ribeiro, já com o peso dos seus 34 ou 35 anos, vai para o centro do jogo e acaba por criar desequilíbrios nesse espaço, e é ele que está na origem da bola ao poste do Benny, da oportunidade também do João Batista. Ainda. É, obviamente, mas e é um jogador que o Desportivo de Chaves não tem, ou seja, o jogador capaz de conduzir com qualidade, ainda tem, apesar da limitação da idade, que fez com que perdesse velocidade, mas a velocidade nunca foi o seu ponto forte, é um jogador que consegue conduzir de forma orientada, que é algo muito difícil, e que depois tem uma visão de jogo absolutamente superlativa. Ele sabe sempre onde colocar a bola, sabe sempre onde está o espaço. Mas, voltando à exibição do Futebol Clube do Porto, eu creio que este 4-2-2-2, se quiseres, acabou por chumbar, ou seja, o Futebol Clube do Porto criou muito pouco na primeira parte do ponto de vista ofensivo, procurou também explorar muitos corredores laterais e não o conseguiu fazer de forma pró-eficiente. Na segunda parte, eu creio que o Sérgio Conceição sentiu que a equipa estava perto do golo. No momento em que ia lançar Francisco Conceição, Galeno e Evanilson, a equipa acaba por marcar o golo, numa das poucas jogadas em que consegue acabar por ligar os seus principais jogadores, e aí o PP tem um papel decisivo ao encontrar o João Mário, e a definição com o pé esquerdo do João Mário é excelente, mas depois de estar colocado em vantagem, o Sérgio Conceição coloca a equipa a jogar em 4-3-3, com o Francisco Conceição a partir da direita, o Galeno a partir da esquerda e o Evanilson a partir do meio. Podíamos sentir que o Futebol Clube do Porto estaria mais confortável em jogo, em vantagem, mas a verdade é que continua a ser uma equipa nervosa e até testou algumas coisas que podem ser interessantes em termos de futuro, que foi, por exemplo, com o Francisco Conceição aberto à direita e o Galeno aberto à esquerda, os laterais invadirem o espaço interior, o que não resultou muito bem, e a verdade é que o Chaves também decidiu sair da toca, mas aquilo que é problemático para o Futebol Clube do Porto é que uma equipa que produziu tão pouco como a equipa do Desportivo de Chaves consegue em duas situações estar perto de conseguir a igualdade, e é certo que o Futebol Clube do Porto podia também ter conseguido o 2-0, teve oportunidades para o fazer, mas deixou o jogo aberto até ao final da partida, e diante de um adversário como o Desportivo de Chaves, isto não faz qualquer sentido. Do meu ponto de vista, foi uma exibição mesmo muito fraca do Futebol Clube do Porto. O Rui já leu os pontos-chave deste jogo. A aposta de Conceição naquela dupla de criativos claramente não resultou, e diria que é mais importante olhar para o planeamento e para as apostas de Conceição desde o início da época do que propriamente para o jogo em si. PP não está a corresponder e dificilmente vai corresponder ao que Conceição espera do brasileiro, na linha de Otávio, mas isso não vai acontecer, e já explicámos aqui as diferenças entre Otávio e PP. Otávio é um jogador puramente consistente na decisão e na execução, PP não é. PP é um jogador que pode ter um ou outro lance de muita qualidade durante os jogos, como teve no lance do gol, exatamente, mas não garante essa consistência na tomada de decisão para ser o principal criativo. Nem vai garantir. Exatamente, porque é a essência do jogador, é este jogador, certíssimo. Não dá para ser outro. Depois a aposta em André Franco também, deixando bons momentos aqui e ali, acaba por não dar ao Porto aquilo de que precisava. E isto leva-me à ausência de protagonismo de Ivan Reimer, que é inacreditável. Ou o jogador não está em condições, e aí obviamente não pode dar o contributo à equipa, ou estando em condições tem de ser mais vezes aposta e com mais protagonismo do que aquele que tem tido neste 11 do Futebol Clube do Porto. A mesma coisa para Francisco Conceição, mas aí, enfim, ainda vai havendo alguma aposta do Sérgio Conceição no Francisco Conceição, porque são dois jogadores que tecnicamente, do ponto de vista criativo, corrigem, compensam muitos problemas a nível ofensivo que o Porto tem revelado. É que das duas uma, o Sérgio Conceição não teve qualquer tipo de responsabilidade nos reforços, e isso explica o facto de David Carmo ter sido, enfim, um fiasco até agora.
Fran Navarro Podia não estar a caminho do contou. Olympiacos por empréstimo. É verdade. Tal como Navarro, Fran Navarro já está não confirmado. contou pura e simplesmente. Tony Martínez, que Passa não da tem bancada aparecido, e passa da bancada para para titular. Dispensável para titular, que é uma coisa inacreditável. Nico Gonzalez é o que se sabe, vai para o outro lado, provavelmente agora em janeiro. E Ivan Reimer, que não tem praticamente minutos, damos o desconto da lesão que teve e que pode ter atrapalhado aqui a afirmação, mas é um aproveitamento muito escasso do que o Porto compra no mercado. Não melhora o plantel praticamente. E aqui, repito, das duas uma, ou foi a direção que acabou por dar estes reforços a Sérgio Conceição e aí a responsabilidade está acima, ou se foi o treinador, é o máximo responsável, porque há mais opções do que aquelas que o Porto tem aproveitado. E aí pode passar de facto a faca e o queijo para Conceição neste não aproveitamento de jogadores com qualidade e que dispensam apresentações como Ivan Reimer, desde logo. Ou Nico Gonzalez. E Tomás, se me Não é que permites Nico até- Gonzalez pudesse ser o melhor jogador do campeonato, não creio que estivéssemos Certíssimo. perante um fenómeno. Agora, olhando para o plantel atual do Porto, E para o que é fez muito já difícil na de carreira. entender que Nico Gonzalez não seja pelo menos uma opção. Já nem vou mais longe. Já nem vai ao banco sequer. Deve ser aí, é um e depois há um desencontro, não é? aspecto. Exatamente, É. há um desencontro claro entre aquilo que é a ideia do treinador e aquilo que o jogador pretende. Mas E o quem o jogador escolheu? hoje em dia está com... É essa a questão. Exatamente. Quem é que o escolheu? Exatamente, mas o jogador neste momento está tão desmoralizado que é o próprio pai, que é o Fran Gonzalez, que foi um craque do Deportivo da Corunha, que já está a dar claramente sinais que o jogador não vai ficar no Futebol Clube do Porto e quer regressar à Espanha. Mas, por exemplo, quando falas da questão dos reforços, e estou plenamente de acordo contigo, se havia jogo, e até pela forma como o Futebol Clube do Porto se distribuiu em campo, em que fazia sentido jogar Ivan Reimer, era este diante do Desportivo de Chaves, como titular. Sim, Como a titular. menos que não esteja em Outros- condições. É a única explicação Sim. plausível. É a única explicação plausível, mas também dá a entender que está em condições e não é aposta de Sérgio Conceição. Mas as próximas semanas também nos confirmarão isso seguramente. Outro aspecto que tu tocas e que me parece essencial é que Francisco Conceição não pode pagar internamente o facto de ser filho do treinador. Ou seja, ele é um jogador Tem o dobro como da outro exigência. qualquer. Exatamente. E do meu ponto de vista, face àquilo que tem sido o rendimento do jogador, que eu também acho que em vários momentos também exagera do ponto de vista individual e procura resolver sozinho aquilo que muitas vezes também o coletivo pode resolver, mas a verdade é que ele sozinho também consegue resolver os lances com uma capacidade de desequilíbrio e definição que outros jogadores no Futebol Clube do Porto que são titulares não têm, por isso eu acho que justifica mais minutos. E também veremos até que ponto o Futebol Clube do Porto sem Taremi, que vai partir para a Taça da Ásia, não vai passar a abordar mais os jogos no 4-3-3 com que acabou o jogo. Ou seja, muito possivelmente pode haver aqui uma janela de oportunidade para o Francisco Conceição passar a jogar mais como titular. Veremos, porque também pode ser um tridente ofensivo formado pelo PP a partir da direita, o Galeno a partir da esquerda e o Evanilson como referência ofensiva, jogando, por exemplo, o André Franco naquele papel híbrido de médio ofensivo. Também pode ser esse o papel de PP, mais segundo avançado, e o Francisco entrar para a direita. Agora, há um aspecto que eu também acho importante, porque o Sérgio Conceição já se referiu por mais do que uma vez à equipa B, ao Sub-19. E quando se olha para aquilo que tem sido as apostas dele, nomeadamente no jogo da Taça da Liga, diante do Leixões, que foi o jogo que antecedeu este jogo diante do Desportivo Não de houve Chaves, espaço quase. e que foi mais uma exibição horrorosa da equipa do Futebol Clube do Porto, pavorosa mesmo, não se percebe como é que ele nesse jogo não lança nenhum miúdo da equipa B. E restringirmos a equipa B a um jogador chamado Zé Pedro, que já tem 20 e tal anos e que não é formado pelo Futebol Clube do Porto, ao contrário do que se tem vindo a dizer, algumas pessoas têm vindo a dizer ao longo dos últimos tempos, eu creio que há jogadores como Martim Fernandes, Gabriel Braz, Vasco Sousa sobretudo, que me parece muito provavelmente o maior talento da Liga 2, se calhar até o melhor jogador da Liga 2 E ainda nesta está no temporada. forno o Rodrigo Mora, mas esse muito jovem. E o Rodrigo Mora, mas digo, Tomás, num jogo diante do Leixões... Podia em que tu não perfeitamente tens ter espaço para absolutamente- brilhar. É verdade. Eram minutos para Rodrigo Mora, fazia todo o sentido. sinal O positivo futuro do também, Futebol Clube do Porto, internamente. exatamente. O futuro do Futebol Clube do Porto passa por jogadores como o Rodrigo Mora. E se tu não acarinhas um jogador como o Rodrigo Mora e lhe dás minutos num jogo que não interessava para Aparece um absolutamente sítio ou nada, qualquer coisa. óbvio, e ele vai para o City e não há dúvida nenhuma. Há exemplos no Futebol Clube do Porto, há exemplos em outros clubes grandes em Portugal, em que quando não existe essa aposta, esse é o desfecho habitual. E quando existe essa aposta, esse miminho que é dado ao jogador, acaba por ajudar a que isso não aconteça. E só para rematarmos este tema, há aqui uma conclusão que é possível tirar. É que o Porto, de Sérgio Conceição nos últimos largos anos,
sempre teve algum tempo de espera para os reforços, mas aí a equipa estava maioritariamente estável, tinha soluções coletivas e individuais. Não é o caso deste Porto, e por isso parece mais urgente a entrada quer dos reforços, Nico Gonzalez, Ivan Raime, entre outros, alguns já sabe não vão ser aposta, e também dos jogadores da formação que pudessem dar um novo elan a uma equipa que está muito apagada e com limitações a todos os níveis. E repara, Tomás, nos últimos dias, o jogador que tem sido apontado, o próximo jogador a ser promovido da equipa B à equipa A, é o Wendel Silva. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é que o Wendel esteja a fazer uma época, bem pelo contrário, tem sido um jogador decisivo na Liga 2, mas eu não creio que tenha nível para a Liga 1, ou seja, o nível, se quiseres, que têm os outros avançados do Futebol Clube do Porto, ou olhando de uma forma global para outros jogadores da equipa B do Futebol Clube do Porto, em que, do meu ponto de vista, o máximo exemplo é claramente o Vasco Sousa, que, sobretudo naquele jogo de Eleições, eu não consigo perceber porque é que não é titular. Depois desta análise mais até completa ao momento do Futebol Clube do Porto, não só este jogo, que também é necessário nesta altura, vamos descer a Rio Maior, onde o Sporting de Braga regressou às vitórias, 3-1 frente ao Casa Pia, num jogo em que os golos só apareceram já na segunda parte. Tomás, isto no futebol as coisas mudam muito rapidamente e é curioso quando os culpados, entre aspas, da derrota com o Benfica, o Rodrigo Salazar, aparece aqui como o homem que muda um bocadinho o jogo para os miúdos. Dissemos aqui que pareceram palavras muito duras de Artur Jorge em relação a Salazar. Verdade. Cometeu um erro grave, é verdade, mas obviamente os erros acontecem e isso não mancha a temporada que o Rodrigo Salazar está a fazer. É um jogador que acrescentou e está a acrescentar valor ao plantel do Braga, tem uma qualidade técnica muito acima da média, aqui resolveu de bola parada, primeiro com cruzamento e depois a marcar, num jogo que não foi nada fácil. O Braga fora de portas, em Vizela, neste jogo com o Casa Pia, não tem sido aquela máquina ofensiva que domina o jogo, que encosta o adversário às cordas durante todo o tempo. Aliás, o primeiro golo é no mínimo caótico, é um lance que estando fora de jogo como parece estar, tinha de ser anulado, não é? Completamente. E de facto o Braga neste momento fora de portas tem mais dificuldades do que a jogar na pedreira em termos de capacidade de se impor perante o adversário. Contra um Casa Pia que também tem os seus méritos, Pedro Moreira deu aqui uma volta, porque o Casa Pia já não é aquela equipa de 5-4-1, muitas vezes baixo, já tem outro nível de coragem para defender com a defesa um pouco mais subida, em 4-4-2, com um bloco muito junto. Pedro Moreira, recorde-se, foi adjunto de Paulo Fonseca em tempos e portanto também terá bebido e acredita certamente neste caminho para melhorar o Casa Pia. Depois no meio campo, e acabou por ser por aí que o jogo teve os maiores protagonistas, Benny Mukendi acabou por fazer uma exibição notável, é um médio com muito potencial, mais um angolano, temos vindo a falar de vários jogadores angolanos nesta temporada, é interessante essa perspectiva, mas é um jogador ainda jovem que tem uma segurança posicional fora do comum para um jogador ainda jovem, que é forte no transporte. Exatamente, é forte no transporte de bola, não é propriamente um organizador, mas dá garantias no passe à equipa do Casa Pia e, portanto, está destinado a outros voos. E ainda por cima, complementa-se com o Pablo Roberto, o médio que entrou na segunda parte e que tem mais chegada a zonas de criação e que é fabuloso no último passe. Portanto, o Casa Pia, como não tem sido, já não é novidade propriamente, consegue atrair jogadores de um nível muito alto para o plantel de Pedro Moreira. Acabou por ser mesmo o Rodrigo Salazar a desbloquear o jogo para o Braga, porque em termos exibicionais não foi de todo a melhor exibição para os miúdos. E acaba sempre por sofrer um golo, que é algo que se torna uma inevitabilidade na equipa do Sporting de Braga. Sim, o penalti não foi muito claro, mas... Não foi muito claro, mas acabou por o Sporting de Braga, e é algo que mudou nesta equipa do Casa Pia, tal como dizias e muito bem, porque mudou a estrutura, mas também passou a jogar com dois pontas de lança. É verdade. E Cleiton e Filipe Cardoso são dois avançados que dão muito trabalho à defesa adversária. Muito poderosos, móveis. Sobretudo são muito poderosos fisicamente, têm a mobilidade que estavas a dizer, e acabam por conseguir criar espaços com alguma naturalidade. E a equipa do Sporting de Braga teve dificuldade também em fazer face às movimentações dos dois avançados, mas concordo inteiramente contigo. Foi uma exibição da equipa do Sporting de Braga muito pouco conseguida, na linha do que tem acontecido em alguns jogos de fora de casa, porque o Sporting de Braga pode produzir uma avalanche ofensiva muito contundente, como também já mostrou em outros jogos, quer dentro, quer fora de portas. Sem base, não é?
Exatamente, e diante do Casa Pia não conseguiu mostrar, e agora tem esse problema, é que vai ficar sem o melhor marcador do campeonato, e vamos ver até que ponto o Abel Ruiz é capaz de dar aqui a resposta, porque nós sabemos que o Abel Ruiz é um jogador tecnicamente muito burilado, um jogador que se associa muito bem com os colegas, mas tem tido dificuldades para se impor como finalizador no campeonato português, pelo menos de forma continuada, Tomás. Para terminar esta ronda pelos 4, o Sporting venceu em Portimão, um jogo difícil para os Leões, que ainda assim asseguraram no Algarve passarem as 12 badaladas como líderes da Primeira Liga. Rui, principalmente na primeira parte, tivemos aqui lives do Sporting da época passada, não é? Dificuldades em criar no ataque, não deve ter agradado muito a Ruben Amorim esta exibição, pessoalmente. Não, de certeza absoluta que não, mas eu creio que o Ruben Amorim também começou por uma perspectiva na abordagem ao jogo de pensar excessivamente naquilo que seriam as bolas paradas defensivas e ofensivas e um jogo mais direto por parte da equipa do Portimonense, e isso afetou a construção da equipa, ou seja, a titularidade de Neto, que acabou por ser substituído ao intervalo e bem substituído, só faz sentido nessa perspectiva, porque a equipa cresceu muito com o Eduardo Quaresma a jogar como central pela direita, por aquilo que oferece também em termos de condução, e também em termos de construção, e acabou também por salvar um golo à equipa do Portimonense, numa das poucas investidas que a equipa do Portimonense teve. O jogo ficou marcado claramente por um jogo em que o Sporting domina por completa a partida, tem posse de bola estratosférica, acima dos 70% na maior parte do jogo, diante de um bloco baixo que não se desmontou. A equipa do Portimonense chegou a fazer linha de 6, linha de 7, e mas inclusive parece que muita gente aterrou agora em Portugal, como se o Portimonense não jogasse assim há anos contra o Sporting. Há anos, verdade. Mas é aquilo que aconteceu, e o Sporting já estava preparado para isso, é que não havia espaço por dentro, e o Edwards teve muitas dificuldades em entrar no jogo. O Pote também, a partir da posição 8, também teve muitas dificuldades em entrar no jogo. A equipa do Sporting não teve espaço para atacar a profundidade, ou seja, Gyökeres foi anulado pela ausência de espaço que tinha nas costas dos 3 centrais da equipa do Portimonense, que muitas vezes eram 4, porque um dos médios centro baixava também para o espaço junto aos defesas centrais, para depois ainda juntarem-se os laterais, já que os alas muitas vezes também fechavam e fazia-se então a tal linha de 8 por parte do Portimonense. E aquilo que aconteceu é que foi um Sporting a procurar continuadamente o jogo exterior, mais pela esquerda na primeira parte do que pela direita, porque também atacou muitas vezes em 4-4-2 e curiosamente foi o Nuno Santos que abria na esquerda como extremo, porque o Mateus Reis saía de central esquerdo para lateral esquerdo e curiosamente o Jenny Catamo era o lateral direito e não tinha tanta propensão ofensiva como acabou por ter na segunda parte. E o crescimento do Sporting na segunda parte passa exatamente por isso, porque dinamizou muito mais a forma como fez a circulação de bola, ou seja, passou a circular a bola de forma mais rápida, passou a ativar muito mais o corredor direito e o Jenny Catamo e o Edwards entram finalmente em jogo, e depois porque do lado do Portimonense se há coisa que mais desgasta no futebol para mim, é uma equipa não ter bola e andar os 45, 60 minutos a correr atrás da bola. E a verdade é que, sobretudo na proteção do seu corredor esquerdo, corredor direito do Sporting, o Ruben Amorim destacou isso mesmo, na flash. Exatamente. Começava a chegar cada vez mais atrasada e o Sporting soube tirar partido disso. No entanto, passou por sobressaltos, porque nos momentos em que a equipa do Portimonense soltou para ataque, tinha o Hélio Varela, que é um jogador que ataca muito bem a profundidade, um jogador extremamente rápido, mas falta-lhe mais capacidade na definição. Uma vez foi travado por Quaresma, outra vez foi travado por Adam. O Sporting colocou-se bem em vantagem através do Gyökeres, o Paulinho ainda no início da segunda parte tinha tido já 2 oportunidades para fazer 1-0, o Gyökeres faz 1-0, depois cá está o empate do Portimonense um bocadinho caído do céu, convenhamos, com o golo do Filipe Relvas na sequência do tal livre lateral, a tanta preocupação do Ruben Amorim com esse tipo de situação, e acabou por sofrer o golo nesse tipo de lance, um lance de bola parada, e depois aquilo que voltamos a ver foi um Sporting a carregar, com dificuldades a chegar às zonas de finalização, mas a verdade é que acabou por chegar, e o Paulinho aí a ter a definição absolutamente decisiva, mas é sobretudo importante destacar a forma como o Morita o assiste, e sobretudo a segunda parte do Morita. O Morita encheu por completo o campo, fez uma exibição notável, para mim foi o melhor em campo na partida também, diante do Portimonense. Acho que faz um jogo fantástico, e a verdade é que
quer a ganhar 1-0, quer a ganhar 2-1, o Sporting mostrou um problema, é que tendo mesmo muita posse de bola, não conseguiu dominar por completo o jogo e controlar por completo o jogo. E o jogo acabou por se partir, e isso é se calhar aquilo que menos o Ruben Amorim queria para a parte final do jogo, mesmo depois de já ter colocado o Daniel Bragança em campo, que eu creio que também foi um aporo importante para a equipa do Sporting na altura em que entrou. Agora, a equipa do Portimonense na parte final decidiu jogar ao ataque, e tem todo o direito a fazê-lo, passou a jogar praticamente num 4-4-2, e a equipa do Sporting acabou por ter dificuldades do ponto de vista defensivo para travar esse 4-4-2, sobretudo quando a equipa do Portimonense tinha espaços para atacar, mas também teve, fruto da maior exposição do adversário, que tem claramente lacunas do ponto de vista defensivo, se jogar apenas com uma linha de 4, e o Sporting acabou por esbanjar também a oportunidade. Não foi só o Portimonense que teve a oportunidade de fazer o 2-2, o Sporting também podia ter feito 3-1. Incrível aquela bola de Paulinho, creio que já nos descontos. Sem dúvida. Em posição privilegiada, pé esquerdo. Paulinho tem também a tendência para marcar mais os gols difíceis. Mas no Twitter, agora X, brilhante sobre o Paulinho. E é muito verdade. Não sei se queres dizer. É muito verdade. É completamente verdade. Vi muitas críticas à estratégia de Paulo Sérgio e o comum só no Tugão, como se... Nesse jogo é sempre assim, seja em como se não houvesse disto. E ele foi elogiadíssimo na Luz quando empatou 0-0, uma exibição inacreditável. Depende muito do resultado, depois. Depende do resultado sempre, mais. E a mesma coisa para Paulinho, porque com o estatuto suplente que Paulinho tem nesta temporada, maioritariamente, dar tantos pontos ao Sporting é, no mínimo, elogiável, por mais que possa falhar golos cantados. Falha muito, é verdade, continuará a falhar, mas não dá para pôr em causa aquilo que tem feito. Creio que na segunda parte houve um Sporting muito melhor do que na primeira, apesar de tudo. Na primeira deu a sensação da equipa da época passada, que tinha como única solução o cruzamento para a área, e Amorim tentou atacar por aí, mas na segunda metade vimos mais variabilidade. Edwards melhorou, os 2 golos nascem na meia esquerda, primeiro com Pote a meter aquele passe para Gyökeres e depois com a entrada de Morita no espaço na meia esquerda para fazer o cruzamento. É um Sporting que acabou por conseguir criar mais condições para desequilibrar aquela muralha do Portimonense. Mas indo um bocadinho mais longe, vi de facto muitos comentários sobre a estratégia de Paulo Sérgio, sobre o campeonato português. Só quem não veja os jogos é que acha que isto traduz a realidade atual do futebol português, e não há outra forma de o dizer. Quem acha que Rui Borges, Petit, Álvaro Pacheco, Luís Freire, Pedro Moreira, enfim, ficávamos aqui a dizer mais alguns, José Mota, que também tem tido uma postura bastante nobre e corajosa contra os grandes. Quem acha que este jogo do Portimonense, esta estratégia de Paulo Sérgio, é a realidade atual do campeonato português, tem de ver mais jogos em 2024. É o desafio para 2024. Sem dúvida. Fica agora, também há uma coisa que não se pode esquecer. O Paulo Sérgio é provavelmente, se calhar juntamente com o Ruben Amorim, o treinador que está há mais tempo em funções num clube, e o Portimonense sabe perfeitamente com o que está a contar. Ou seja, o Portimonense quer um treinador que nos jogos diante dos grandes construa esta muralha de aço. Depois, nos outros jogos, é óbvio que o Portimonense não joga sempre assim. Não, mas mesmo assim é uma equipa que privilegia o controle defensivo, que tenta aproveitar a bola parada, um jogo mais direto, um jogo mais vertical pelos velocistas que tem na frente. Explorar a profundidade, exatamente. Claramente. Isso mesmo. Agora, Paulo Sérgio não está no topo dos treinadores da Liga, nem dos mais destacáveis nesse sentido, obviamente. Claro. Mas não queiramos fazer disto a realidade do futebol português, porque isso é mentira. Nem mais. Verdade. Terminado o item Jogos do Campeonato, quer dizer, vamos continuar um bocadinho nisso, vamos passar rapidamente para as nossas rúbricas. Na revianga, desta vez, vamos fazer uma revianga à revianga. Em vez de destacarmos um jogo desta ronda, ainda por cima atípica, que já começou há quase 2 semanas, que o Rui e o Tomás vão destacar os jogadores que fora da esfera dos 4 principais clubes da Primeira Liga mais têm destacado. Há pouco nem falámos de Vasco Seabra, só para se perceber que há de facto aqui muitos treinadores com enorme qualidade e mentalidade no futebol português. Um jogador que já, a lista é grande. Treinador que já ganha 2 vezes ao Futebol do Porto. E falo de Vasco Seabra porque inevitavelmente destacaremos o Estoril naquilo que vamos abordar. Muitos jogadores que têm aparecido em grande nível no Estoril. Tomás, queres começar por dar a tua lista de Sim, craques? Acho que não haverá grande discussão neste sentido. O grande nome do futebol português nesta primeira volta, extra grandes,
é Rafi Kitano, não há como fugir ao óbvio. É um jogador que neste 3-4-2-1, a partir da meia direita, pela condução de bola, pelo drible, pelos golos que também tem marcado, pela relação com o Rodrigo Gomes, que é um comboio no corredor direito, com a chegada à frente, desequilíbrio individual, capacidade goleadora. Portanto, este lado direito do Estoril, com foco em Rafi Kitano, mas sem esquecer Rodrigo Gomes, é aquilo que mais me agradou no campeonato extra grandes. Depois, dá para destacar os jogadores praticamente em todas as equipas. O Vitória tem João Mendes num excelente plano, ganhou um lateral esquerdo com Ricardo Mangas. Tem Tomás Andal a mostrar o melhor nível desde que é jogador da primeira equipa do Vitória. No Moreirense, enfim, já falámos vezes sem conta do meio campo, com Gonçalo Franco à cabeça, mas sem esquecer por exemplo Alanzinho, o médio mais ofensivo. Enfim, é uma equipa que se constrói com essa mentalidade positiva e a partir dos médios. No Famalicão há Zaidu Yusuf, mas também Otávio. Creio que o Otávio é de facto um central com muita projeção para outros patamares. Gustavo Sá, neste papel de médio mais ofensivo, creio que tem aprimorado a qualidade de passe e a forma como se oferece à equipa, mas penso que pode ser mais explorado em termos de chegada à área, porque é um finalizador fora do comum. No Boa Vista, Tiago Moraes, creio que apesar de tudo é o grande nome desta, não diria primeira volta, mas daqueles primeiros jogos do Boa Vista. Um extremo que consegue desequilibrar por fora, mas também em zonas interiores, e que tem esse potencial. E o resto da lista deixo para o Rui, porque de facto há muitos nomes que podem ser abordados. Tocaste nos nomes essenciais. Não falamos do guarda-redes. Eu creio que o melhor guarda-redes da Liga, fora dos 4, é o Andrew do Gil Vicente. Sim, e nota-se claramente que há um Andrew, quando há um Gil Vicente com o Andrew na baliza e um Gil Vicente sem o Andrew na baliza. Daí esta polémica que está a existir atualmente da equipa do Gil Vicente estar a pretender travar a sua presença no pré-olímpico. Eu creio que, obviamente, para o Gil Vicente há muita instabilidade atrás. Exatamente, o desejo que tenha o Andrew na baliza, ainda que para a carreira do jogador obviamente ficaria muito mais valorizado se jogasse o pré-olímpico com as portas abertas de estar como guarda-redes titular, ainda por cima, porque é esse o estatuto dele, como guarda-redes do Brasil nos Jogos Olímpicos. Depois, também ainda nos guarda-redes, não sendo um guarda-redes que me enche as medidas, mas fez a melhor exibição individual de um guarda-redes neste campeonato, que é o Ricardo Velho. O jogo na luz do Ricardo Velho é assombroso, é um jogo absolutamente notável. Creio que tem ainda aspectos que pode limar. O Tomás tocou no defesa central, que eu acho que tem mais qualidade, o Otávio, claramente, mas boas temporadas até ao momento do Bernardo Vital no Estoril, cresceu muito com a ideia de jogo implementada pelo Vasco Seabra, mas já tinha sido a começar a ser desenhada pelo Álvaro Pacheco, ou seja, é um central com muito mais capacidade para jogar numa linha de 3 do que numa linha de 2, em que fica claramente mais exposto. Creio que a equipa do Vitória também cresceu muito com a afirmação do Tomás Ribeiro. Creio que é um central canhoto também muito interessante. Tenho gostado muito da temporada do Kialonda Gaspar, na linha daquilo que o Tomás dizia. A equipa do Estrela Amadora é uma equipa com um estilo muito próprio, completamente diferenciado, se quisermos, de todas as outras equipas, mas vai sentir muito a falta de Kialonda Gaspar durante o mês de janeiro. Vamos ver como é que a consistência defensiva do Estrela da Amadora se vai aguentar sem o Kialonda Gaspar. É uma das interrogações que coloco. Apesar de ser injusto falar no Rodrigo Gomes como lateral direito, ele é se quiseres, um comboio. É um extremo, que parte de trás, mas é um extremo. É um TGV que faz todo o corredor direito, é claramente um jogador, e diria, tal como o Tomás, estou completamente de acordo, Rafi Kitano, primeiro nome do campeonato. Ainda há o João Marques, por exemplo. Segundo nome do campeonato, e ia tocar depois também no caso do João Marques. Creio que podíamos esperar mais de Costinha e de Pedro Malheiro, independentemente da lesão. Eu creio que não está a repetir a temporada, quer um quer outra, as temporadas que fizeram no exercício anterior. Na lateral esquerda falaste do Ricardo Mangas, tenho que falar obviamente do Francisco Moura, que do meu ponto de vista é o melhor lateral esquerdo do campeonato até agora. Também digamos que a fasquia não está muito elevada. No meio campo falaste dos jogadores essenciais. Deixa-me destacar também o Mateus Oliveira, que surge perto dos 30 anos a fazer uma época notável na equipa grande meio campo tem diferença. Muito equilibrado. É verdade. E o Fabrício Isidoro também merece ser elogiado. E um dos mais elegantes é Maxime Domingues. Há pouco falávamos do Gil Vicente. Sem dúvida. Ia tocar aí. E num jogador que joga numa equipa que não privilegia a bola, mas que quando coloca a bola nele, o jogo transforma-se, que é o Carlinhos do Portimonense. É um jogador de uma qualidade tremenda.
para patamares mais elevados. Depois tocaste em Gonçalo Franco e Alanzinho, são nomes incontornáveis. Tomás Andal está finalmente, exatamente, e felizmente a fazer uma grande época. É um jogador que merece muito, teve uma lesão gravíssima, conseguiu recompor-se. Creio que Dani Silva também é um jogador que acrescenta muito à equipa do Vitória, independentemente de ter a concorrência do Tiago Silva, que é um nome já muito falado e que não entra aqui num efeito de surpresa, mas é um jogador que é também claramente uma mais-valia. Gostava também de destacar a dupla de médios centro da equipa do Estoril, que acabou por se fixar como titular. Oldsgrove a um nível muito alto, a confirmar os bons indícios que tinha deixado no Passos Ferreira, e Mateus Fernandes claramente a justificar, do meu ponto de vista, o salto para a equipa principal do Sporting na próxima temporada. O Zaidu e o Gustavo Sá já tocaste, nada a acrescentar nesse aspecto. Tinhas falado, e muito bem, não agora, mas há pouco, quando falaste do Casa Pia, quer no Bedi Mukendi, quer no Pablo Roberto. O Pablo Roberto foi um jogador que vinha com ritmo de jogo e entrou muitíssimo bem neste campeonato. Caiu um bocadinho de forma, mas eu creio que já está a reaparecer e poderá ser um jogador muito interessante. E o já continua no banco. É isso. É um jogador que eu tenho muitas expectativas, espero que continue no Casa Pia. Acredito que neste 4-4-2 com que a equipa está a jogar pode ter menos hipóteses de jogar, porque o jogo pede mais do ponto de vista, exatamente, pede mais médio aos alas do que extremo, e o já é mais avançado claramente do que médio. Falaste em João Mendes, grande época. Reforço o João Marques, que há pouco a referiste e que está a fazer uma época também absolutamente notável para um patamar superior. Rafik Guitane, indiscutivelmente, para mim, o melhor jogador do campeonato fora dos grandes. Tiago Moraes, também referiste, grande época no Boa Vista, e a ser um jogador também que me parece claramente talhado para chegar a um patamar superior. Depois, há jogadores que eu tenho gostado muito, mas que não são assim tão consistentes quanto isso. Bellomi, no Farense, tem tido apontamentos de grande qualidade, mas falta-lhe outra consistência. Jota Silva está a ser o ano de afirmação na equipa do Vitória, mas também o Vitória está a saber explorar aquilo que ele tem para oferecer, e o próprio facto de ter João Mendes como um terceiro avançado, que é um quarto médio, se quisermos, ou quinto médio, na equipa do Vitória Sport Clube, está a ajudar à explosão do Jota Silva, porque é um jogador mais de ataque ao espaço. Puma Rodrigues no Famalicão, quando está em forma, é claramente um jogador também capaz de estabelecer as diferenças. E depois no ataque, sublinhar aquele que nós já destacamos aqui como melhor cabeceador da Liga. Infelizmente, ao que tudo indica, irá partir para a China com um contrato estratosférico. É o problema dessas equipas do futebol português. Exatamente. Mas a equipa do Moreirense vai sentir muita falta de um avançado com aquele perfil, porque é uma equipa que tem jogo interior, mas explora muito bem o jogo exterior. E até referir aqui o crescimento do Fabiano para um nível que eu não esperava que ele alcançasse. Porque no Sporting de Braga o Fabiano chumbou, claramente, e agora que regressou a Portugal para jogar no Moreirense tem estado no nível superior àquilo que víamos no Sporting de Braga. Provavelmente é o tipo de jogador que se sente mais confortável quando o grau de exigência é menor. Sentiu, sem dúvida nenhuma, dificuldades para se afirmar numa equipa como o Sporting de Braga. E depois há avançados muito interessantes, já falamos aqui durante a temporada do Cristo Gonzalez, do Rafa Mujica, do próprio Héctor Hernández da equipa do Chaves, do Essende, do Vizela, porque é um jogador também muito difícil de travar, e um jogador que infelizmente se lesionou e que nós já tínhamos falado aqui dele, e mais um jogador angolano, que é o Depu, porque houve um Gil Vicente com o Depu como referência ofensiva, e foi o melhor Gil Vicente da temporada. Máximo Domingues, Fujimoto, Depu, Félix Correia e Murilo a partir das alas, creio que foi a melhor versão que nós vimos da equipa do Gil Vicente. E por fim, queria deixar aqui também nota de um jogador que com Daniel Ramos pareceu muito injustiçado, mas que agora, com a chegada do novo treinador à equipa do Aroca, está a aparecer e com grande fulgor, que é o Yassin. O Yassin é um jogador que em Espanha já tinha mostrado grande qualidade, tem experiência de Primeira Liga, experiência de Segunda Liga, e nota-se que há um Aroca com o Yassin a jogar a titular e outro Aroca sem o Yassin a jogar, e o Daniel Ramos pagou muita falta de um jogador com a criatividade que o Yassin tem. E não é que seja uma novidade para ninguém, mas depois de toda esta lista, lembrar que, foi uma chuva, que a janela de transferências de janeiro está aberta, portanto há aqui muitos e bons nomes para quem quiser aproveitar. Sim, e repara, Lídia, que o futebol português tem um perfil tão específico que grande parte destes nomes já estão a ser cogitados para outros clubes, dentro de portas
ou fora de portas, o que não é surpresa nenhuma. E, no fundo, a segunda metade da temporada será muito marcada por os jogadores que ficarem nestas equipas e pelos jogadores que saírem destas equipas, porque depois será muito difícil substituí-los, nomeadamente para atingir o mesmo nível competitivo. Vamos agora passar para Totti ou Totti, esta semana com um Totti, começar o ano com coisas boas, positivas. Tomás, trazes aqui um jogador que há uns anos parecia destinado a grandes coisas, comparações com, lembro-me, Paul Gascoigne, por exemplo, o Ross Barkley, que esta temporada regressou à Premier League pela porta do Luton Town e tem mostrado, final agora nestes últimos jogos, numa equipa frágil como o Luton, algumas das coisas que nos lembrávamos dele. Tem apenas 30 anos, que é uma coisa surpreendente, não é? Sem dúvida, tem feito exibições emocionantes, porque o Luton Town, enfim, tem todas as limitações e mais algumas, e está nestes últimos tempos a competir de forma extraordinária mesmo com as grandes equipas da Premier League, assente num jogo muito exterior, muitos cruzamentos. O Chelsea sofreu muito com isso, mas de facto Ross Barkley parece um extraterrestre naquela equipa, em termos técnicos, no controle de bola, na forma como transporta, como tenta juntar a equipa através do passe. É um extraterrestre, mas isso dá-lhe ainda mais valor, porque está a ser o líder futebolístico de um conjunto com enormes limitações e sobretudo metendo muita alma. Parece que está a ser aquele miúdo mais novo, a jogar contra os mais velhos no bairro. Não é o caso, já é um jogador com alguma idade, mas de facto voltou à melhor vida futebolística, e é um caso excelente porque passou ao lado, se calhar, de uma carreira superior, tendo feito uma ótima carreira na mesma, mas perspectivava-se que pudesse chegar ainda mais alto e ter uma carreira muito larga em termos de sucesso. Não foi o caso. A passagem por França também não foi muito feliz, mas volta pela porta pequena e, entretanto, a porta já está a ser muito maior para Ross Barkley. Claro que já não vai chegar aos principais palcos da Premier League, não é o caso, mas o Luton agradece e Ross Barkley agradece. Voltou a ser uma diversão ver este médio que explodiu no Everton, na altura o jogador mais talentoso a sair dos Toffees depois de Wayne Rooney. Não foi, obviamente, um jogador capaz de respeitar esse legado, mas é nesta altura um dos jogadores mais interessantes de acompanhar na Premier League. E já agora o Luton, com toda a modéstia que envolve o estádio, o clube, em termos de jogadores, é um caso notável de luta, de emoção e de quase sentir que esta pode ser a única, quase sentir que esta pode ser a única vez que vão jogar a Premier League, se calhar em 20 ou 30 ou até mais anos, nunca se sabe. O Porta Pequena é literal. É literal. Quem conhece o Kenilworth Road, que é o estádio mítico, que nos leva um bocadinho para outros tempos, não é? Mas fica aqui o regresso de Ross Barkley ao nosso imaginário. E passamos para Arte Vem Depois. Rui, vais falar agora de um jovem, não que Ross Barkley ainda é um jovem, mas vais falar de um jovem aposta de Paulo Fonseca no 11 do Lille. Ele já tinha sido lançado antes do Paulo Fonseca chegar. Agora o Paulo Fonseca não teve medo de queimar etapas, que eu acho que fez e muito bem. Mas é mais uma interminável escola de formação francesa, não é? Verdade, Lídia, e sobretudo os próximos anos vão marcar o surgimento, aliás, já estão a surgir, mas há uma série de centrais que vão marcar a próxima década e meia. O Lenny Yoro, que é o jogador que eu destaco do Lille, é claramente um deles. Outro é o Ato do Ajax. Há jogadores que ainda não chegaram ao patamar sénior e que o Tomás também conhece bem, que eu creio que vão marcar também claramente a próxima década e meia. O Pau Cubarsí do Barcelona e o Fini Eltz da seleção alemã mais jovens e que provavelmente também dará o salto muito em breve. O caso concreto do jogador do Lille é que me parece que muito possivelmente já não chegará ao final da temporada no Lille. Ele neste momento é pretendido pelas principais equipas da Premier League, é pretendido pelo PSG. E porquê é que é pretendido? É pretendido porque é um central absolutamente contundente nos duelos, quer pelo solo, quer pelo ar, é fortíssimo nos dois momentos, é também um central bastante rápido, o que lhe permite controlar a profundidade, e depois tem aquilo que é diferenciador nestes 4 centrais que eu falei, que é a capacidade que tem para construir
e para conduzir. E sobretudo nota-se que, sendo um jogador que eu creio que não sei se tem 17 ou 18 anos, eu creio que já fez 18 anos, ele é de 2005, isso tenho a certeza. Não, ele é de 2004, 2005 é o ato do Ajax. Ele tem toda a capacidade para se impor no imediato num grande clube europeu. Acredito que essa transferência possa vir a acontecer, mas será um duro golpe no Lille, sobretudo porque ele, nesta altura e com a curta idade que tem, já é o patrão do setor defensivo do Lille. Lille esse que tem, também do meu ponto de vista, uma das ideias de jogo mais entusiasmantes do campeonato francês, e não é por ser o Paulo Fonseca ou o treinador. A verdade é que há várias ideias muito estimulantes na Liga 1, mas a equipa do Lille joga mesmo muito bem. E depois tem outros jogadores que também são absolutamente notáveis. O meu preferido é o Zé Grova, que o Tomás provavelmente que jogasse também gosta contra o PSG, muito. Tal como Leni Euro. Verdade. Aguentou-se muito bem contra a equipa do Luís Henrique. Muita magia. Abriu completamente o livro. Mas sim, só para rematar, eu creio que neste momento há dois centrais que vão ser muito pretendidos durante esta janela de mercado, que é o Euro, e outro central que está a fazer uma época tremenda, que é o Dragosino, o romeno. Exatamente. Sobre o Lille, ia destacar também outro jogador da defesa, neste caso o guarda-redes, porque não sendo muito falado, creio que é um dos guarda-redes jovens com mais potencial da Europa, que é o Chevalier, que tem um potencial de facto para chegar aos grandes palcos. Vamos passar agora. E há outro em França que é o Rest do Toulouse, que provavelmente vai defrontar o Benfica. Creio que ainda tem aspectos para limar, mas para um guarda-redes de 2005 é muito, muito bom. Agora sim, vamos passar para o Teatro dos Sonhos, onde voltamos para a Inglaterra e para o arranque um arranque que impressiona de Nuno Espírito Santo como treinador do Nottingham Forest, com vitórias nos últimos 2 jogos frente a Newcastle e Manchester United. O Forest era provavelmente a equipa mais aborrecida em termos futebolísticos da Premier League. E Steve Concordo totalmente. Era o treinador mais limitado, fez uma proeza notável, devolver o Forest à Premier League depois de muitos anos, mas esse futebol de Championship já não se enquadrava na realidade atual do Forest e do plantel que o Forest tem à disposição. Há muitos jogadores daquela equipa que jogariam, por exemplo, nos 3 principais plantéis de Portugal, em várias equipas superiores da Premier League, e portanto o Forest tem de querer ser mais o Wolverhampton de há uns anos, treinado precisamente por Nuno Espírito Santo, do que esta equipa que joga para o pontinho, para não sofrer, para andar ali com a corda ao pescoço todas as semanas. E é isso que Nuno tem tentado alterar. O Forest antes jogava com, se for preciso, 4 ou 5 médios defensivos. Nuno deu alguma normalidade nesse sentido. Tem jogado em 4-2-3-1 com uma dupla de médios natural, depois 3 atacantes e um ponta de lança. E Steve Cooper, depois da lesão de Taiwo Awoniyi, que era a referência ofensiva da equipa e marcou os golos mais importantes no regresso à Premier League, ia jogando sem ponta de lança. Entretanto, Nuno Espírito Santo apostou em Chris Wood e o neozelandês deu-lhe um hat-trick no Boxing Day contra o Newcastle, ainda por cima, fora de portas. E depois há aqui um Force que tenta jogar desde trás, não se limita a jogar direto e a explorar o erro do adversário ou de esperar uma bola parada. A adaptação de Danilo, neste caso readaptação, porque Danilo jogava fora de posição, mais à frente e encostado muitas vezes a uma lateral, e agora joga como organizador e tem uma qualidade tremenda no passe com o pé esquerdo para lançar os ataques da equipa. Depois não deixa de ser um conjunto forte a atacar os espaços, com Elanga, que é o sucessor de Brendan Johnson, que saiu para o Tottenham, como se sabe, e Gibbs White, que é o jogador estrela deste plantel, é um guerreiro também em termos de recuperação de bola, mas na forma como acelera, na forma como tem sentido de baliza, acaba por dar maiores argumentos ao ataque. Estava a ser dos totalmente Reds. Desaproveitado, Tomás. Completamente. O Forest jogava no erro do adversário e no contra-ataque, mas partindo muito atrás. Jogava quase sempre enfiado na área, com baixíssima posse de bola, e Nuno Espírito Santo lançou essa mensagem numa das primeiras conferências de imprensa. Disse que era preciso jogar futebol e ter coragem para jogar futebol, e portanto está de facto a lavar a cara deste Nottingham Forest, que tem jogadores para outros patamares. Murilo, o central canhoto, é fabuloso. Danilo também, e uma série de bons jogadores em contexto de Premier League, como Gibbs White e Elanga. Muita curiosidade para perceber o que serão os próximos meses com o Nuno Espírito Santo, mas penso que o Force a longo prazo pode olhar mais para a primeira metade da tabela do que para esta luta pela manutenção. Sim, onde tem andado. O fantasma da descida. Concordo inteiramente contigo. Acho que vai ser muito interessante também vermos o mercado de inverno que o Nottingham Porque Forest há dinheiro, vai fazer. Ou tem havido, e sobretudo
Verdade, e sobretudo pareceu-me uma coisa, e concordarás comigo seguramente, a partir do momento em que saiu do Al Ittihad da Arábia Saudita, o Nuno estava claramente a preparar este desafio. Sim, sim. Ele entrou Sem já dúvida. com um conhecimento profundíssimo do plantel que tinha à sua disposição. E assim, com este bom início de aventura de Nuno Espírito Santo no Nottingham, que vamos fechar mais um episódio de No Princípio Era Bola, o primeiro de 2024. A sonoplastia foi de Tomás Delfim. Muito obrigada por nos acompanharem aí desse lado. Daqui esperamos que tenham umas belíssimas entradas. E há muitas competições para acompanhar em 2024, não esquecer. Muitas mesmo, Verdade. não só de futebol, também há os Jogos Olímpicos, obviamente, mas vai começar agora mesmo a CAN, que vamos, e a Taça da Ásia, E a Taça da que de Ásia. certeza que vamos falar aqui muito dessas duas competições. E o até pré-olímpico, a sul-americano, também é sempre uma fonte. Não vai dar é para tudo. O meu desejo para 2024 é é que tempo para tudo. estique um bocadinho Não temos as horas do 48 dia. horas. Mas pronto, logo em Não temos janeiro. 48 horas por dia. Logo em janeiro a CAN, que é uma coisa que apela muito ao meu coração, confesso. É espetacular. Cá estaremos Sem na segunda metade do mês, também para acompanhar essas competições. Até para a semana. Um abraço a Um todos. abraço. Até para a semana e bom ano a todos.